sem vergonha de ser feliz, nasce do desejo de inspirar. Com o desafio de ser em 30 minutos, pequenas conversas e uma música para tocar diferentes temas sobre a leveza e a alegria de ser feliz. Uma carioca psicanalista integrativa a conversar com um life coach portuga, unidos pelo positivismo, a beleza da simplicidade, do abraço afetivo, da numerologia, da terapia floral, que amam o que fazem. Sem vergonha de ser feliz. Mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho, quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Bem-vindos e bem-vindos ao episódio 1 do podcast Sem Vergonha de Ser Feliz. Maravilha, que hoje nós escolhemos uma música muito especial, que na verdade foi uma música que Luiz permitiu que eu escolhesse. Vamos começar por aí. Exatamente. Então, essa música do episódio 1 é uma música que se chama Enquanto Houver Sol. É uma música de uma banda muito conhecida brasileira chamada Titãs, e também foi uma música usada numa novela que passou em Portugal, portanto é natural que também os portugueses possam lembrar desta música, até quanto mais não seja pela novela, que era uma novela chamada Celebridade, da Globo, em 2003, onde a protagonista era a Malu Mader, que curiosamente era casada, ou é casada, com o guitarrista desta banda, os Titãs. Então a música Enquanto Houver Sol é uma música que tinha aqui uma indicação e uma palavra que era a palavra-chave, além de que é a música que vibra na alma da Doris, a palavra-chave que nos fez escolher esta música para o início do nosso caminho é exatamente a palavra caminho. Doris, quer entrar por aí? Quero, já entrei. Na verdade, quem me conhece, quem fez na vida Skype comigo, é a frase que está no meu Skype. Eu não tenho sem vergonha de ser feliz para aquela frase, tá? E a frase fala: é caminhando que se faz o caminho. E essa frase, ela é muito, vamos dizer, tatuada na minha alma mesmo, Luiz, porque é a forma como eu enxergo a trajetória da minha vida, que foi caminhando que eu fiz o meu caminho. Então é com essa música que a gente vai começar o nosso podcast de hoje. E que então você escolhe, dentro dessa música, como sempre habituaremos os nossos ouvintes, escolhe uma frase, não é? Para, no fundo, ilustrar a música e ilustrar o tema que nós trazemos aqui. Que frase é que você pega, então? Vamos lá, é aquela coisa do campeonato, já ganhou, é esta frase. É caminhando que se faz o caminho. E antes de eu dizer o porquê, eu também queria aproveitar para homenagear o meu analista de uma vida inteira, que quando eu comentei com ele uma vez do meu amor por esta música e por esta frase, ele disse: ai, que maravilha, porque da poesia de Antônio Machado é exatamente esta frase que se conecta lá. E a poesia se chama Caminante no hay camino, porque ele faz o seu caminho, ele vai caminhando, que é um poeta espanhol. Então, para vocês verem que não tem aí nacionalidade para poder caminhar e fazer o caminho, somos todos andantes nessa vida, né? Exatamente. A realidade é que eu escolhi essa frase, Luiz, e por que que eu me identifico muito com ela? Porque eu acho que é com a maturidade de poder se permitir escolher caminhar e fazer o caminho, é que a gente consegue viver uma vida com mais equilíbrio, com mais tranquilidade e fluida, né? E aí, às vezes, nesses caminhos que a gente caminha, tem sol, quando uma música fala um pouco do sol, e você vai falar já, provavelmente, também do título, e tem chuva, tempestade, granizo, mas também tem arco-íris, e tem aquela praia maravilhosa, seja lá de Ipanema ou de qualquer lugar do mundo, até mesmo de Tel Aviv. Ou seja, a gente caminhando consegue fazer um caminho com mais leveza. Eu vou falar depois um pouco mais da escolha da frase, mas eu quero perguntar para você. Qual é a frase que você escolheu? Sim. Ainda na frase de Caminhando se faz o caminho, você tem no seu e-book do seu site a palavra o caminho e a permissão. Portanto, o caminho é de facto uma palavra muito importante nas suas escolhas,
não é? Então, Muito agora, obrigada, Luiz, porque aí realmente eu me inspirei nessa música para começar a dar um título para o meu e-book, que quem quiser ler, muito obrigada por lembrar, é gratuito no meu site, dorisbarg.com.br, é só se cadastrar e pode ler, eu vou adorar. E por que que, na verdade, eu dei isso? Porque essa frase é exatamente se permitir. Se permitir o caminho, não brigar com o caminho, que daqui a pouco eu conto uma história que a gente já sabe que vai ter uma história sobre esse assunto. Agora eu quero saber a sua frase, por favor, para o nosso então, ouvinte. antes de eu explicar a frase, eu vou só abrir aqui um pequenino parênteses para integrar um conceito que hoje em dia é uma palavra até da moda, ela dentro destas temáticas do desenvolvimento pessoal e também, de uma forma geral, na vida do dia a dia se usa muito esta palavra, e esta palavra que eu vou dizer, que é o conceito que eu gostaria de introduzir, ela até é uma palavra emprestada da física, que é uma propriedade dos corpos que sofrem um choque, os corpos que sofrem um choque, poderem de novo voltar à sua forma inicial, à sua elasticidade inicial. E a palavra é resiliência. Portanto, o que me fez lembrar esta música, quando eu escutei diversas vezes, levava-me sempre para este lugar. E então é o tal lugar da superação das adversidades. A música, de uma forma geral, fala sempre um pouco de quando não houver, sempre há de haver. Ou seja, há sempre esta questão da barreira e a barreira transponível. A barreira não é uma muralha. E, portanto, aqui neste lugar de podermos olhar para a barreira e pensar que sim, ela é de facto uma barreira, não é uma muralha, a frase que eu escolheria na música é uma frase que diz: nenhuma ideia vale uma vida. Ou seja, todas as ideias, todas as adversidades, as coisas que nos possam acontecer, os obstáculos que aparecem, eles são transponíveis, a vida é maior que isso. Então, é uma mensagem de esperança, e eu acho que ele até, na verdade, quando fala ou canta esta frase, usa uma interjeição aqui no meio da frase, ele diz: nenhuma ideia há, tipo, no way, vale uma vida. Ou seja, é muito forte, de fato, o tamanho da vida para o tamanho da ideia. A ideia é Lindo, só a Luiz. barreira. Maravilhoso. Primeiro, a sua conexão com a palavra e com o que realmente é o que a gente tem hoje, porque as exigências são tão grandes para sobreviver a tudo que a gente tem que viver, porque quanto mais a gente aprende, se abre, globalização e internet, e a gente está aqui falando no Zoom, ou, né, está se vendo, se ouvindo, etc., a gente tem que ter muito mais resiliência para lidar com todas essas informações que a gente tem. E, Exatamente. assim, e os desafios que são enormes, né? Exatamente. Você tem, inclusive, uma história de Eu desafios, não é? Quer partilhar tenho. essa história Eu connosco? quero. Então, que assim também eu posso, vamos dizer assim, rechear um pouco mais o porquê dessa frase. É tão importante para mim que, assim, eu costumo fazer um tipo de uma metáfora, né, que é uma história meio inventada da minha vida. Uhum. Nós, seres humanos, seríamos um riacho que ele flui tranquilo e ele vai caminhando, né, navegando lá nas águas tranquilas, até que, de repente, aparece uma rocha no meio desse caminho. E a gente se depara com essa rocha e a gente fica com duas opções, na verdade. A gente pode continuar tentando achar que a gente pode ultrapassar aquela rocha, que tem aquela coisa que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, mas a gente está falando de uma rocha, não é uma pedrinha que com resiliência e paciência a gente consegue. Então, a gente pode tentar ficar batendo na rocha e o que vai acontecer com isso? Que a gente vai, nós, o riacho, de repente vai criar ondas, que elas são, na verdade, os nossos nervos, as nossas impaciências, a gente começa a ser brigão, a gente começa a não ficar mais tranquilo na vida e querendo bater naquela pedra porque a gente precisa passar a pedra. Essa é uma opção. E a segunda opção, que é a minha escolha de vida, é contornar a pedra. A pedra está lá? Não vai sair de lá? Tudo bem. Então eu pego, contorno e o riacho contorna a pedra. E nesse fluxo, vamos dizer assim, nessa flexibilidade do meu caminho, eu posso dizer que eu descobri coisas maravilhosas nessa curva que eu fiz, né? Nas curvas do caminho. De repente, eu descobri flores diferentes da minha vida que ilustraram e fizeram uma vida mais perfumada. De repente, apareceu o sol, o arco-íris depois das chuvas. Então, eu acho que é algo muito importante. Eu quero dar um exemplo do que significa realmente essa pedra
e por isso eu digo que é caminhando que se faz o caminho, e é contornando que se faz a felicidade maior, que é, às vezes, uma personalidade de uma pessoa muito próxima a gente, seja mãe, pai, irmão, namorado, marido, namorada, amigos, filhos, qualquer pessoa do trabalho, chefe, que a gente entende que, na verdade, é isso. A pessoa é assim, a pessoa está assim, e nós não temos, na verdade, não é nem só o direito de querer fazer com que a pessoa acompanhe o nosso ritmo, a nossa evolução. Então, somos nós que fazemos o caminho e vamos lá dando essa volta e contornando. Essa é a Claro. história de hoje. A pedra é, na verdade, nesta leitura da resiliência, a pedra pode ser vista como a dor. E a gente, perante a dor, tem duas hipóteses, não é? Também. Também, que é uma delas fazer com que a dor direcione a nossa vida. Então a dor é o volante que guia a nossa vida e a gente vive na vitimização, a gente vive no ressentimento, a gente vive num arrependimento, na culpabilização do outro. Ou a gente tem a hipótese de olhar para a dor como um indicador. E o indicador de quê? De que há uma determinada ação que precisa ser feita. E esse, então, é o caminho da resiliência. E aqui a novidade boa é que a resiliência não é nem hereditária, nem genética. A resiliência treina-se, não é? E esse treino, que é uma oportunidade que todos nós felizmente temos, ela treina-se com fé, com esperança, com olhar para a frente, com o pensar que lá na frente há uma razão que nos vai aparecer para este obstáculo ter aparecido na nossa vida, houve uma razão maior. Esta fé, este positivismo, esta própria empatia connosco próprios, de pensarmos, ok, hoje não correu bem, mas amanhã eu faço de novo. Né? Esta compaixão connosco, esta Isso que eu coragem. vou falar, é empatia, mas também é a compaixão. E Luiz, se você me permite eu acrescentar, tem outra coisa também, que é a motivação. E muitas vezes essa motivação de levantar, né, da cadeira tem a ver com modelos que a gente escolhe seguir e a gente se inspira, e isso é muito legítimo da gente correr atrás e procurar, porque eles podem, na verdade, fazer com que a gente se mexa também. Então, eu acho que tudo isso é o sol, enquanto houver sol. Claro, enquanto houver sol. E aqui, na verdade, dentro destas temáticas que a gente fala do caminho, da resiliência, gostaríamos de partilhar com vocês a nossa visão do lado numerológico e trazer, eu não sei que números você pensou, Doris, eu tenho aqui um, mas vou-lhe dar a permissão de você falar dos seus números que você traz como ilustrações desta temática. Primeiro, Luiz, eu vou te surpreender que eu resolvi escolher números dessa vez que tem a ver com nós dois, né? Já que nós temos essa alegria sempre de estar juntos aqui, nos conhecemos já faz um bom tempo, então eu escolhi o meu número de lição de vida na numerologia, que se faz com a soma de toda a data, e o seu número de lição de vida, tá? Que cada um deles, na minha opinião, expressa um pouco dessa música, e não é à toa que eu escolhi ela, né, que ela está dentro dos meus números também, que primeiro seria o seu número, que seria o número 5. O número 5 na numerologia, assim como a gente escreve o 5, que ele vem de um lado, ele vai para o outro lado, o 5 é o movimento da numerologia. Ele é um inquieto em todos os sentidos, ele tem uma mente rápida, ele raciocina rápido e ele se mexe geralmente rápido. A gente está falando de um dos números. A pessoa, para a gente analisar, quando a gente for falar mais lá na frente, a gente analisa o conjunto de números que ela tem. A gente está falando aqui só da data. Mas o seu número 5, Luizito, ele vai dessa rapidez também que faz com que flua. Então, é caminhando, você faz o caminho, lá vou eu caminho, e no caminho eu encontro todos os meus recursos para continuar na minha vida. Esse é o 5 admirável. E eu pego o número 1, que o número 1 ele precisa ter gerenciado ele do número 1, para que ele possa caminhar, caminhando se faz o caminho, e ele esteja no momento da flexibilidade de aceitar os caminhos, porque o número 1 ele é o inovador, ele é o primeiro número da numerologia. Então, ele abre os caminhos, ele se reinventa todos os dias, eu posso dizer de carteirinha, cada dia que acorda é outro número, é outra pessoa, vai encontrando ideias, vai fluindo nas ideias, e obviamente ele caminha, vai caminhando que se faz o caminho, e ele tem a coragem de enfrentar os novos caminhos, que esse é o número 1. E qual seriam os seus? Então, não deixa de ser curioso que o seu número 1, que eu vou partilhar com os nossos ouvintes, vem de um 55.
Que é a soma, né, de toda a minha né? data. Que mais Exatamente. 5 tem dentro. Exatamente, que dá os dois números que você trouxe aqui hoje, que são o 5 e o 1. Então, por oposição a esse 1, a mim surgiu-me, quando estive um pouco a pensar sobre estas temáticas, o número que fica na autocrítica, que fica parado, que fica na dúvida, que não toma a autorresponsabilização como um caminho e que, portanto, por ficar nesta dúvida de confiança, se vai, se não vai, ele acaba por entrar em depressão, que é o 11. Porque o 11 tem esta coisa de ficar na inação, que é, mas é por aqui, por ali é igualmente bom. Então, é no fundo este contraponto, é no fundo um pouquinho também da tal dor, não é? Ainda antes da ação. Então, depois vem o 1, para permitir esta autorresponsabilização e esta coragem de avançar. E a ação. E então é a tal resiliência. Maravilha, e eu até quero acrescentar que isso que você está comentando, com certeza é 11 não trabalhado. E quando o 11 se trabalha, que é um número fantástico na numerologia, que é um número mestre, assim como o meu 55, que são números que se repetem, 11, 22, 33, 44 e o meu 55, e que Luiz tem 11 também, quando a gente se trabalha, a gente consegue perceber aonde são os buracos para a gente não cair mais no buraco da rua, como eu falei no outro podcast. Exatamente. Agora, acho que talvez fosse a hora de voltarmos à música, aqui à nossa... enquanto houver sol, e escolher uma outra frase que possa fazer sentido a cada um de nós para continuarmos a falar sobre o que é que os titãs nos trouxeram nesta letra. Posso perguntar primeiro para você? Pode, claro, pode sim. Qual é a sua segunda frase? A minha segunda frase seria até o título da música. O Enquanto Houver Sol, ela dá-nos aqui esta dualidade entre o sol e as trevas. E então as trevas personificariam tudo o que é negativo, as tristezas, a culpa, a tal vitimização, o tal lado escuro. Só que também sabemos que onde há sol não há trevas. Portanto, aqui a questão de que o sol virá sempre depois e, portanto, enquanto houver sol, vai sempre haver amor, vai sempre haver luz, vai sempre haver gratidão. E, portanto, é este contraponto entre uma coisa negativa, que é o tal obstáculo, que é a tal rocha, que é a tal dor, e a possibilidade de a seguir à noite vir o dia, sempre. Não é? Porque ele dizendo isto, enquanto houver, parece, mas um dia acaba. Não, sempre. Porque nós sabemos que enquanto houver sol, na verdade, vai sempre haver sol. E que bom que tem sol. Que o sol, Luiz, é o calor, é a luz, não é? Então isso realmente é muito importante. E é isso. A luz também, na verdade, que é a personificação para os cabalistas daquilo que seria o objetivo final da nossa vida. Seria que, no fundo, a tal plenitude que nós todos gostaríamos de atingir. Então, por esse lado também, aqui a força maior do lado do sol do que do lado das trevas. Agora eu passo a palavra para você comentar connosco qual é que é a outra frase que você repescaria aqui. Então, eu diria que é um parágrafo inteiro que ele fala: quando não houver esperança, quando não houver nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Então, o que tem a criança? A criança é o nosso lado mais espontâneo, mais leve, mais ingênuo, que traz com que a gente possa acreditar que sim existe a ilusão, né? Que Papai Noel existe e a esperança de que a mamãe vai me comprar o presente que eu pedi, né? Enfim, eu estou falando coisas mais leves, mas que, na verdade, em cada um de nós existe uma criança. Por isso, vamos dizer assim, uma continuação do que você falou, dessa vontade, da resiliência e da importância de continuar entendendo que ainda haverá sol, né? Sim. E isso acontece todo dia. Claro. E esta questão da criança também nos leva, de alguma forma, para uma frase que o próprio Gonzaguinha, na música que trouxemos aqui no podcast no Zero, ele fala exatamente também desta leveza, mas na verdade desta ingenuidade da leitura que a criança tem da vida, não é? E aqui também, de alguma forma, esta possibilidade de nós sabermos duas coisas. Existe um início, existe um fim. A gente não sabe, na verdade, muito mais. Só que a criança tem este acreditar. E todos nós, ao longo da nossa vida, em diferentes fases que estaremos da vida, podemos sempre olhar a nossa vida como se fôssemos uma criança, como se tivéssemos todo um território pela frente para viver. Isto até foi um comentário
de alguém muito importante na minha vida que me fez este comentário perante esta frase e que me disse: todos nós, em qualquer fase da vida, podemos sempre ter esta, no fundo, possibilidade de encararmos a vida como se fôssemos uma criança, né? Porque a Adoro, criança... Luiz. Até porque, sinceramente, quando alguém diz para mim, o fulano ele é tão infantil, e eu penso, mas que bom, né? Porque ele não perdeu vamos dizer assim, a leveza de brincar com a vida. Porque a gente pode brincar. E com a brincadeira a gente tem a ilusão, a gente tem as histórias que a gente conta pra gente, contanto que a gente seja conectado com o que faz bem, que é o solzinho do interno com o calor que a gente tem aqui. Exatamente, Agora, posso eu te exatamente. perguntar, Luiz? Porque a gente Pode. cada vez que se aproxima mais para caminhando na nossa história, a gente gosta muito de falar dos nossos florais, né? Claro. Então, nós vamos rapidamente só dizer que os florais surgiram no início do século XX por um médico inglês chamado Edward Bach. Este médico tinha feito toda uma trajetória na medicina convencional, como nós hoje em dia também a conhecemos, e mais tarde ele começa também a trabalhar com vacinas e depois entra por um caminho homeopático e depois o caminho dos florais. E um floral tem uma informação. É esta, no fundo, o princípio base para nós entendermos o que é um floral. Cada floral é uma informação e essa informação vem de um ser vegetal na maior parte dos casos, em alguns casos já nem é sequer um ser vegetal, portanto, é a partir deste pressuposto que nós pegamos em informações e vamos encontrar nas flores o contraponto para essa informação. Portanto, aqui a informação que nós trazemos hoje, que é a resiliência, que era, por exemplo, esta questão da dor, que florais é que eu encontrei para me trabalhar em estas questões? Encontrei. Posso eu, antes de você continuar a sua frase, de falar mais Lógico. alguma coisinha de bar que eu acho super importante as pessoas entenderem? Na verdade, porque a gente pode falar só vários e milhões de podcasts sobre isso, mas o mais importante que eu acho que os nossos ouvintes que não têm nenhum conhecimento ainda sobre esse trabalho que nós fazemos com tanto amor nos florais, é que ele, como um médico alopata, a especialidade dele trabalhava com bactérias, ele entendia que se vinham duas pessoas com a mesma bactéria para o consultório no mesmo dia e ele dava o mesmo remédio alopático para elas voltarem daqui uma semana, elas voltavam diferentes. Uma voltava curada e a outra não, com a mesma coisa. E ele falava, mas o que acontece aqui? E foi dali que veio o conceito dele mais profundo de eu não posso tratar a doença. Eu preciso olhar para o doente, como ele funciona perante a vida, como ele lida com doença. E foi daí que ele se inspirou, enfim, é uma longa história maravilhosa, que nós ainda vamos contar, só para deixar uma aguinha na boca. Agora o seu floral de resiliência. Exato. Então, dos meus dois florais, que eu trouxe dois hoje, um deles fala exatamente deste lado que eu tinha falado no início, que é perante a dor, nós podemos deixar que a dor conduza a nossa vida. Então a dor passa a ser o volante da nossa vida e a gente vive na tal vitimização, no ressentimento e tudo isso. Então, para levar a que a pessoa se autorresponsabilize, ou seja, dê informação contrária, porque o floral vai sempre trazer a informação que reforça a ideia contrária, não é? Nós trazemos a autorresponsabilização através do Southern Cross. Então, eu trouxe um floral da Austrália que trabalha esta questão da autorresponsabilização para esta mentalidade de vítima, que é uma das posturas na vida. E depois, do outro lado, que é o lado que até você trouxe aqui como o que é o lado da ação, depois da autorresponsabilização, eu preciso de ter a autoconfiança para eu assumir um compromisso e eu dar o tal passo. E o primeiro passo precisa de um empurrãozinho. Então, o empurrãozinho vem também num floral da Austrália, que eu trouxe também, que é o Illawarra Flame Tree, que dá exatamente esta ajuda para o primeiro passo. E você? O que é que você traz hoje? Primeiro, quero dizer que você está tão afiado, você trouxe até os florais. Hoje eu não trouxe, desculpe, mas eu prometo trazer nas próximas para mostrar aqui os florais. Eu gosto muito de trabalhar com duplinhas, às vezes até trios de florais, que eu vou descobrindo durante o tempo de uso em mim e nas pessoas queridas à minha volta, que funciona muito essa junção. Então, hoje eu volto a falar só dos florais brasileiros, que não quer dizer que eu vou ficar neles, é porque calhou que foi assim. A primeira duplinha são florais de filha de Gaia, que uma chama Mandacaru, junto com Soltinha. Mandacaru trabalha a aceitação.
é assim, a rocha está lá, ela não vai sair de lá. E a soltinha ajuda a soltar. Então tá bom. Então os 5 lá, deixa a É o vida me levar, 5. a vida leva eu, né? Zeca Pagodinho. E a segunda que vem do sistema da Araritama já vai mais para o número 1 e não para o número 5, que é Oyamã e Confiança. Oyamã é um dos florais e Confiança é um outro composto dela. E o intuito é eu ter a confiança suficiente em mim e no que eu escolho para o meu caminho, para que eu possa ser assertiva na forma que eu lido com a minha vida. E Luiz, enquanto a gente ia falando e você introduziu um pouco o bar, a gente se inspirou aqui, que eu acho que eu vi na sua cara, mas eu acho que, não sei se eu estou errada, com um outro número que a gente acabou não falando, que acaba trazendo um floral de bar também. Uhum, exatamente. 4, que é bater na rocha e não se flexibilizar, e que você quer falar desse floral? Então, há um floral das 38 essências de Bach, né? Ele deixou 38 essências e uma outra de resgate, que é o emergencial do sistema, mas dentro das 38 há uma única que não é de uma flor, que é uma essência mineral, e que ela se chama Rock Water. Nem de propósito, ela bate exatamente no tema que você trouxe na sua história de hoje, que é a tal rocha. E então, perante esta rocha, que será então a adversidade, nós tínhamos a hipótese que você também comentou de bater contra a rocha, de criar a onda, de se irritar, de ficar mal, ou a hipótese da gente pensar, ok, aqui está uma rocha, para eu contornar e eu até ter algum prazer da forma como eu vou passar roçando nesta rocha. Portanto, o Rock Water tem este lado de prazer de lidar com o obstáculo de uma forma com menos ondas e de uma forma inteligente, resiliente. Perfeito. E falando da vida como a vida é, quando a gente tem, sei lá, se machucou muito e precisa fazer um certo tipo de trabalho, onde é que a gente pode fazer? Numa hidroginástica, dentro da água. A água, ela ameniza muita coisa. Por isso, a minha metáfora da água é porque realmente é onde flui. E os florais são feitos, na verdade, catalisados numa água. Então, Claro. a água aqui tem uma importância muito grande, e rock water, né, que é a água da rocha, fala tudo. E esse número 4, que é uma coisa muito importante, que a gente provavelmente vai falar muito de números 4 da vida, e os 4, muitas vezes, por excesso de cautela e eficiência, eles ficam muito parados, não como o 2 que você falou, o 11, que seriam os que se não conseguem caminhar porque ficam na dúvida e não conseguem dar um passo. O 4, eles são mais devagar, eles ficam mais dentro do 4, que é um quadrado da caixa, por A achar. resistência. Exatamente, e aí ficam um pouco inflexíveis. Então, eu achei bacana que a gente conseguiu ainda botar mais, mesmo que não era totalmente preparado na nossa cabeça. Exatamente. E parece que chegamos ao fim do nosso episódio número 1. Queremos agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham e dizer que no próximo episódio, Doris, vamos convidar. No próximo episódio, eu quero, com muita felicidade, contar para vocês que nós vamos ter, por fim, um entrevistado. E esse entrevistado ele é muito importante para nós dois, porque foi a pessoa que nos apresentou nessa vida há muitos anos atrás. Eu não vou contar ainda muito, só vou dizer que ele não é nem português e nem brasileiro, ele é italiano, mas ele é um italiano que fala maravilhosamente português, da forma especial dele. De um sotaque lindo italiano, não é? Ele fala aquele E, português do Brasil com sotaque italiano. Portanto, é uma mistura interessantíssima. pois é, e nós vamos ter essa alegria de tê-lo conosco, também respeitando a música que vai escolher. Então, nós vamos seguir o coração dele, as vontades dele, as coisas que fazem sentido para a vida dele, e, ao mesmo tempo, nós vamos tentar, vamos dizer, conduzir o nosso jeitão de fazer, que é alguma coisa entre. Eu só posso adiantar que ele também tomou muito floral, ele também acabou aprendendo um pouco de numerologia e ele vai contar melhor como é que ele conheceu o Luiz e como é que ele me conheceu. Eu vou deixar isso como um certo suspense. Eu também quero agradecer profundamente essa energia maravilhosa que é estar com você, Luiz. Esse caminhando que se faz o caminho juntos. E eu queria também
pontuar que o que nós recebemos de feedback do primeiro episódio, que é o 0, como você diz, que foi o Sem Vergonha Ser Feliz número 1, número 0, a música do Gonzaguinha, nos trouxe muita alegria de ver que as pessoas realmente gostaram da nossa forma de trazer ao mundo um pouco de visão mais leve, porém mais profunda dentro da leveza. Muito obrigada aos ouvintes todos e obrigada também àqueles que compartilharam, que nos deram muita força. Exatamente. Obrigado, Doris, também. Sejam felizes, sem vergonha, partilhem o nosso podcast e muito obrigado. Beijos.